Você conhece as tribos urbanas? Já ouviu falar nesse negócio de tribo urbana? Pois é, jovens adultos que se unem em torno de uma identidade comum, formando grupos específicos. Talvez você já tenha ouvido falar nos emos, nos funkeiros, nos skatistas, nos hippies, nos surfistas. Grupos que se unem e que muitas vezes eles são polêmicos, né? Tem uma identidade própria, diferente daquilo que nós costumamos e aprendemos a chamar de normais. Polêmicos mesmo, especialmente no meio evangélico. Por outro lado, o Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem absolutamente clara. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aí fica a pergunta: será que nós estamos conseguindo alcançar essas tribos com as boas novas de Cristo? Que estratégias são necessárias para que nós possamos alcançar grupos tão diferentes? Essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça para Cima, quando conversamos com você sobre tribos urbanas. Começamos com o nosso informativo e temos um time joia para nos ajudar no debate. Existe um tipo de evangelização que cresce quanto à popularidade. Essa é a evangelização urbana, que nada mais é do que evangelizar os grandes centros e metrópoles. Inicialmente, essa definição tão simples pode disfarçar a complexidade do assunto. O êxodo rural fez com que as metrópoles crescessem assustadoramente. Hoje, mais de 50% da população do mundo vive nas cidades. Existe uma clara migração da população rural para os grandes centros, o que faz com que a desigualdade social também cresça. Esse urbanismo trouxe desafios enormes para a igreja. É comum se falar hoje de tribos sociais. Esses grupos são formados por áreas de vários interesses. Essa diversidade de tribos e de cultura mostra que o desafio dos grandes centros é grande. Juntamente com as tribos e com o crescimento da população urbana, existe um fator que dificulta a evangelização: a insegurança. Para derrubarmos esse muro, é preciso nos prepararmos melhor. Precisamos conhecer a nossa cidade, o nosso bairro, nossos amigos, o nosso país. É necessário um preparo completo e uma dose de paciência, pois na evangelização urbana, nada é tão rápido como queremos. Sobretudo, a conversão pertence a Deus. É isso aí. Você já tem alguma familiaridade com esse tema? Interessante, né? Porque muitas vezes nós, cristãos evangélicos, temos a tendência de considerar tudo que é diferente como se não fosse de Deus, né? Nós nos acostumamos a padrões tradicionais e muitas vezes esquecemos ou não nos aprofundamos e interessamos por pessoas, por grupos que efetivamente se tornam diferentes. Tribos urbanas é o nosso tema de hoje. Vamos conversar sobre isso, aprender coisas muito interessantes sobre evangelismo para grupos diferentes. Aqui conosco recebemos o pastor Celso Godoy, ele que também, além de pastor, é gerente de estratégias missionárias para grupos específicos da Junta de Missões Nacionais, sempre pronto a nos estar aqui com a gente, ajudar a debater, refletir sobre essas questões. Obrigadíssima, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos ver o que a gente pode falar a respeito para poder levar a igreja a entender que esse nosso ministério, a chamada, a grande comissão, é muito mais abrangente do que a gente imagina. Certamente, né? Certamente. Um desafio, porque o Senhor não disse, olha, preguem o evangelho para A, para B, para pobres, para ricos. Ele disse para todo mundo, né? E isso é um desafio e tanto. Verdade. O Senhor desafio, né? Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Uma honra. Também conosco o Marlon Raul Lima. O Marlon, ele é pastor da Igreja Batista Central em Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. E ele é também presidente da AGIR, trabalha com evangelização de tribos urbanas. Vai nos ajudar muito a entender o que é isso de tribo urbana, né, pastor? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Uhum. Temos muitas tribos? Eu faço parte de uma comunidade em Heliópolis, Belfor Roxo. Todas as semanas a gente tem por volta de 3.000 jovens se reunindo como tribos urbanas numa praça. Uhum. E essa grande diversidade nos faz aprender muito. Uhum. Nossa igreja está inserida dentro desse contexto e tem uma necessidade de
compreendermos, né, essas culturas e contextualizarmos a nossa linguagem para cumprir essa grande comissão. Perfeito. Vamos já entender esse negócio completo. Nosso time de hoje, o Klinger Araújo Antunes, ele que é ministro de Jovens da Primeira Igreja Batista Universitária em Duque de Caxias, também aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui e poder falar justamente, trazer a visão de um jovem que trabalha com juventude no meio da universidade, que é o local onde você pode achar todo tipo de tribo urbana lá. A universidade é o conglomerado de todas as tribos. Ali a gente tem esse desafio de poder dialogar com o máximo possível de pessoas que possam estar ali. Uhum. Bacana, eu fico assim muito feliz de ver você aqui, exatamente isso, um jovem pastor, trabalhando com jovens num contexto universitário. A gente tem falado muito, as pesquisas têm indicado aí que os jovens, eles, quando chegam nas universidades, eles têm se afastado do Evangelho de Cristo, né? Porque, motivos diversos, né? Mas eles começam a ser engolidos pelas questões mais científicas, etc., não conseguem explicar ou materializar esse Evangelho de Cristo na vida deles e aí eles se afastam. É mais fácil, mais prático e porque realmente eles, de repente, não conseguem ver a consistência do Evangelho. Então, de repente, estar com esse grupo, estar de frente, eu acho que é um desafio e tanto. E a gente tem que orar muito por você. Mais do que por eles, que já são adultos, etc. Tem que orar muito por você. É o meu sentimento, olhando para o contexto do nosso mundo atual. Sinceramente, sinceramente. Queridos, a gente vai falar aqui sobre tribos urbanas, né? Um conceito que, por um lado, ele pode ser bastante comum, mas talvez muitos não conheçam. No nosso informativo já trouxe um pouquinho do que é a ideia dessa questão, mas como é que é essa história de tribo urbana? Como é que a gente chega a esse conceito? Dá para fazer um paradigma? É correto fazer um paradigma com a questão das tribos indígenas? Tipo a mesma coisa ou como é que é isso? O que é uma tribo urbana? Na realidade, na introdução desse programa já se deu uma definição bem clara a respeito do assunto. São conglomerados de pessoas, né? Grupos sociais que se identificam através da cultura, através da música, através de costumes. Não tem muito a ver com tribo indígena, né? Então, a terminologia, ela surge na medida em que são identificados grupos dentro de um contexto social que se identificam e que, de alguma forma, eles ficam alheios a outros grupos, né? Alguns interligados, mas a maioria deles vivendo a sua própria realidade cultural, a sua própria realidade musical. E aí, então, surge a necessidade de estratégias missionárias para poder alcançar esses grupos, né? E é nesse sentido que nós estabelecemos algumas práticas, que são boas práticas para poder buscá-los com o Evangelho de Cristo, sem interferir na própria cultura do cidadão, pelo menos a visão missionária que nós temos, a visão evangelística que nós temos, nós não estamos muito preocupados na interferência da cultura do cidadão, mas dos hábitos, da questão do caráter, da questão daquelas práticas que são coerentes com o cristianismo. Né? E é mais ou menos por aí. Né? Essa seria a minha pergunta imediatamente seguinte, né? O objetivo, né, quando a gente trabalha com missões para esses grupos, quando a gente chega com o Evangelho de Cristo, seria transformá-los, ou seja, mudar os seus hábitos, mudar o visual, fazer com que eles se tornem comuns ou venham para os grupos que a gente tem como tradicional? Mas o senhor já explicou, não é nada disso. Eles podem se manter lá como eles são, com os hábitos, isso, com o visual. É importante frisar aqui que eles são pessoas comuns, eles não são pessoas diferentes das outras. Eles só têm hábitos que são diferentes. E é claro que quando nós pensamos em hábitos, existem maus hábitos, que precisam ser consertados através de um relacionamento com Cristo.
Agora, a questão cultural, ela precisa ser adaptada. De repente, algumas músicas que eles ouvem, eles deixam de ouvir, não por causa do estilo musical, mas até por causa da letra, da mensagem que ela transmite. Mas a cultura, ela pode permanecer sem problema nenhum. São raros os casos de pessoas que se convertem em grupos de tribos urbanas e mudam 100% os seus hábitos e a sua cultura. Existem casos assim, a gente não está dizendo que não, mas são raros, né? Dentro dessa perspectiva missionária de alcançar tribos urbanas, o nosso foco é levar o Evangelho de Cristo para ele. Se tiver alguma mudança, essa mudança ela vai ser operada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não somos nós que vamos delinear essas mudanças de comportamento no que diz respeito à cultura. Essa necessidade deve gerar, né, uma compreensão melhor das igrejas de hoje. Como nós podemos comunicar um evangelho que nunca muda, a essência da palavra de Deus, ela não muda, mas comunicar a uma geração ou a gerações que estão em constante mudança. O que nós preservamos aí são os princípios, são os valores, mas há necessidade de preservar, sim, a cultura que está se desenvolvendo no meio da nossa sociedade. Esse respeito é um fator importantíssimo, até mesmo para o recebimento dessa palavra do Evangelho a esses grupos na nossa sociedade. Perfeito. Isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, o essencial numa pessoa são os seus princípios e valores, né? A gente crê, a Bíblia diz que louvai ao Senhor com saltério, harpa, com dança, louvai ao Senhor, né? E às vezes a gente tende a dizer que determinado ritmo não louva a Deus, que determinado... É do diabo. É do diabo, O diabo né? é o pai do rock. Exatamente, se você usa uma coisa, né, um tipo de cabelo, aí você não louva a Deus, como se Deus olhasse para isso, né? Então, entendo que o caminho é no sentido de tocar o coração e efetivamente transformar princípios e valores. Sim. E isso é muito bacana. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, mas eu quero voltar aí entendendo com vocês como é que é isso, quais são as estratégias que vocês usam para alcançar essas tribos, e a gente quer conhecer também resultados do trabalho de vocês. Isso aí, né? Falando sobre essas tribos urbanas, e a gente queria entender o que a igreja tem feito no sentido das missões urbanas, né? De levar o Evangelho de Cristo aqui nas cidades, nesses centros, centros urbanos e às vezes aí metrópoles, lugares como Rio de Janeiro, como essas praças que têm uma cultura até mais dinâmica, mais diversificada. Como chegar a esses grupos? A Convenção Batista Brasileira, ela pode trazer um exemplo em si mesma do que tem sido feito. Durante muitos anos, algumas igrejas, pontualmente, faziam algumas ações de incursão missionária em ambientes onde estavam as tribos urbanas. Mas de cerca de 5 anos para cá, nós começamos, junto às igrejas batistas brasileiras, um grande programa de mobilização, porque para você começar um trabalho dessa natureza, precisa primeiro conquistar a tribo mais difícil de ser alcançada, que é a igreja. Então você precisa trabalhar normal. A igreja institucional, né? Então você precisa trabalhar no sentido de quebrar paradigmas. A igreja ainda é muito cheia de conceitos que são equivocados com relação à sua função, o seu papel, com relação ao alcance das pessoas. Então, nós trabalhamos na mobilização das igrejas, mostrando à igreja que essas pessoas também são amadas de Deus, que precisam ser alcançadas e que, por estratégias comuns, elas não serão alcançadas. Por conta disso, então, diante dessa mobilização, nós levantamos pessoas que têm, de fato, vocação, que têm o chamado específico para esse tipo de trabalho, e aí então estabelecemos vários tipos de estratégias que são aplicadas de acordo com o cenário. Nós consideramos o cenário que queremos alcançar. Por exemplo, o Marlon estava falando lá de Belfor Roxo,
E a estratégia que se usa num cenário como esse, eu conheço a praça em questão, lá em Belfor Roxo, é diferente da estratégia que se usa, por exemplo, lá onde o Klinger está. E ele vive num ambiente escolar e no final de semana ele tem de 3, 4, 5 mil pessoas, estudantes espalhados por todos aqueles bares que estão no entorno da faculdade. E as estratégias que devem ser feitas naquele lugar são diferentes da que ele faz, que são diferentes, por exemplo, das que eu faço em favelas, em comunidades, né? Em comunidades em vulnerabilidade social. Então, é necessário conhecer o cenário, mobilizar a igreja e, a partir do conhecimento do cenário, estabelecer projetos que possam ser importantes para alcançar aquela população. Fala pra gente, Marlon, aí, teus principais desafios, como é que você chega a esse grupo, como tem sido esse trabalho? A igreja de Heliópolis, primeira igreja batista em Heliópolis, ela fica numa rua que liga o clube de Heliópolis e a praça do bairro. São dois polos de tribos. O clube de Heliópolis pega ali os funkeiros, a praça, outras tribos como o pagode, o rock and roll, os skates. E eles ficavam transitando na porta da igreja, tanto para ir para um local como para outro. Nós, um dia, identificamos essa necessidade e o grande número de jovens, o índice gigantesco de violência e de outras questões sociais que aconteciam ali, como abuso sexual, uso de drogas. E a gente, percebendo essa necessidade, fomos fazer um evento na porta da igreja para pegar esses públicos. E naquele momento ali a gente viu o quanto a gente não sabia trabalhar. Nos associamos com a Junta de Missões Nacionais, através da pessoa do pastor Celso, e ele durante um ano preparou, nos capacitou através de treinamento, de cursos, de mensagens, preparou a igreja para conhecer esses grupos e desenvolver um projeto próprio. Para cada grupo específico que a gente identifica na comunidade, um projeto diferente. É o mesmo local, talvez seja o mesmo ambiente, mas mesmo assim nós precisamos ter uma estratégia específica. As pessoas com o público gosta de skate, outro que gosta de rock, então é bem complexo. E para cada grupo você tem que levantar pessoas específicas para trabalhar com esses grupos. Ou seja, o começo de tudo é a necessidade de conscientização. Levar essa consciência para a igreja e despertar vocacionados para trabalharem com essas áreas específicas, com esse público específico. Sem esse processo de capacitação, é um choque. É um choque que acontece na igreja. A igreja, muitas vezes, não está preparada para a chegada desse público. E vai, caso esse processo de transição não seja bem sucedido, traz, inclusive, problemas para a própria igreja. Divisão e exclusão desse grupo que você quer ganhar. Parece incrível, né? Mas você está explicando aí o contexto de despertamento da igreja, quer dizer, a igreja que está num local onde esse público, sem conhecer Jesus, ele está lá transitando na tua cara, né? Está lá transitando na tua cara e, de repente, a gente está vivendo alheio a isso, sem perceber tanta gente precisando de Jesus. E aí, realmente, tem que quebrar paradigmas, né? Tem que quebrar paradigmas. Eu queria ouvir a opinião do Klinger um pouquinho, né? Dentro do contexto universitário, também dessa identificação do tipo de trabalho. E queria ouvir de vocês, assim, como de uma forma mais aberta, mais entendível para a gente que quer conhecer esse tipo de estratégia, o que é que vocês fazem de diferente? Como é que é essa história de uma estratégia específica para cada público? Em que pontos muda a estratégia de você estar numa igreja com palavra, com cânticos, com isso? Qual é a diferença para poder alcançar esse público? No trabalho que a gente realiza lá na nossa igreja, dentro da universidade, a
a gente trabalha muito com a questão do acolhimento. Estamos numa universidade que tem cerca de 30 mil alunos no campus e que muitos deles vêm de outros estados para estar estudando ali. Então, há cursos de medicina, de odontologia, que são muito reconhecidos. Então, vêm pessoas de outros estados. Acontece que essa pessoa vem, sai da sua cidade, sai da sua família, está se sentindo com liberdade para, eu sou independente, não vou prestar conta a ninguém, então vou fazer o que eu quiser, o que eu puder. E quando o nosso trabalho lá é justamente poder acolher as pessoas, porque nós temos uma realidade que quase 80% daqueles que estão ali na universidade, nos bares, eles já entraram dentro de uma igreja evangélica, já tiveram algum contato com o evangelho. Então, a nossa questão é mostrar uma hospitalidade onde que eles possam ser acolhidos. Não porque muitas das vezes, quando se trabalha de tribos urbanas, muitas pessoas já tiveram uma sensação de hostilidade. E a gente mostra hospitalidade para eles. E o nosso trabalho específico é através de pequenos grupos. Nós nos reunimos com pequenos grupos de afinidades, onde nós proporcionamos esse acolhimento mais fácil para essas pessoas. Eu tenho 2 exemplos muito específicos disso, que um deles foi batizado recentemente na nossa igreja, que é o Beto. Ele veio do Espírito Santo fazer o curso de medicina e ali se encontrou com um grupo de garotos, onde ele participa de um pequeno grupo, se identificou e ali pôde ter um encontro com Jesus e ali foi batizado. Uma outra garota que veio de Goiânia, a Priscila, ela veio, se encontrou com um grupo de meninas, começou a participar do pequeno grupo ali e ali se sentiu acolhida. Hoje, na nossa realidade, os pequenos grupos têm feito essa diferença, porque é onde nós indicamos as pessoas para poder levá-los e ali a se sentirem acolhidas. Muitas vezes uma pessoa entra na igreja, vai, senta, escuta o culto, é tocada pela palavra, mas como é que ela vai poder viver a comunidade? Como é que ela vai poder viver a vida plena que Jesus deu a ela? Então a gente entende que isso acontece através dos relacionamentos. Então, por isso existe a dinâmica do pequeno grupo na nossa igreja, na nossa realidade. É a questão do 1 a 1 mesmo, eu chego, convido alguém para estar participando, a pessoa se sente acolhida, se sente motivada, se sente fazendo parte de uma nova família, e ali ela chama mais outra pessoa e o processo vai acontecendo. No nosso Ministério de Jovens, eu trabalho muito a questão da linguagem direcionada, né? O nome do nosso ministério é Ministério One Up, que é justamente esse cogumelo do Mário aqui. Porque todo mundo que está hoje na juventude já ouviu falar do Mário, já jogou o videogame. Então, nós usamos essa linguagem para atrair o pessoal. Nós usamos muito a linguagem de filme, do que está acontecendo na televisão, do que está acontecendo na internet, dos videogames. Utilizamos toda essa linguagem para poder chamar a atenção da pessoa, né? Seja um chamariz, a poder olhar, observar, poxa, eu identifiquei com isso, vou lá ver o que está acontecendo. E chegar lá a gente poder ter esse movimento de acolhida, né? Direcionar ela a algum pequeno grupo, onde ela vai poder ser individualmente cuidada, onde ela vai poder ser tratada como pessoa, porque numa grande multidão não dá para cuidar de todos. Mas nos pequenos grupos nós podemos fazer isso. E essa realidade, né? As igrejas crescendo, às vezes as igrejas se tornando muito grandes, você chega ali, você é um número à parte, né? Perde uma das coisas mais bacanas que a gente sempre tem numa comunidade, que é essa questão da comunhão, do companheirismo, de você poder compartilhar, trocar ideias, você ter esse aconchego. Muitas vezes isso está se perdendo nas igrejas. Eu acho que a estratégia de pequenos grupos, ela é fundamental, efetivamente fundamental, né? E essa questão, quando a gente diz assim, eu vou até colocar um ponto de vista, tá? Porque a gente diz assim, eu uso a linguagem dos filmes, do isso, daquilo como chamariz para a gente poder... eu nem gosto, sabe? Eu tenho uma restrição a essa questão de dizer assim, eu uso como chamariz. Para atrair, né? Para atrair. Como se Cristo não fosse suficiente. Exatamente, exatamente. Então, eu gosto mais de pensar que a gente usa como um dado de realidade existente para, a partir disso, que é uma linguagem comum, a gente conversar.
a gente entender. Eu sei que é isso que eu estou exatamente chamando a atenção para a questão do termo, né? Porque é em cima disso que a gente vai conversar. E aí mostrar o que tem de legal, onde é que está a armadilha, né? Do mundo, das expressões, do comportamento, dessa coisa toda, né? Porque, se for só chamariz, aí eu chamo, depois muda. Como é que faz? Como é que mantém a identidade dessa comunidade? Como é que a gente transforma princípios? O que nós utilizamos muito nesse relacionamento, por exemplo, o cogumelo do Mário, né? Esse cogumelo verdinho, que é o One-Up, ele dá a vida ao Mário. Quando ele pega esse cogumelo no jogo, ele dá a vida. Então, nós usamos o versículo de João 10:10, em que Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Perfeito. Vida em abundância. Isso. Então, a gente utiliza isso. Olha, Jesus veio para te dar a vida. Se no jogo o cogumelo dá a vida ao Mário, Jesus veio para te dar uma vida e uma vida plena, onde ele é a satisfação completa. Então, é através desses objetivos de linguagem que a gente lança a palavra através dessas figuras de linguagem. Show, eu acho isso o máximo. E acho que é fundamental que a gente consiga entender e transmitir o que é essa vida plena e abundante que Deus preparou para a gente. Para mim, é aí que está o grande segredo, né? E a gente percebe que vocês estão usando estratégias para chegar a esse povo, que é diferente, mas que também tem que conhecer o Evangelho de Cristo, né? Pois é, nesse bloco, então, vamos lá, vamos focar em duas coisas. Uma, queria que a gente pudesse entender essa questão dentro das próprias igrejas, das comunidades mais estruturadinhas. A gente acaba tendo tribos específicas também, tribos urbanas, e que às vezes elas não são percebidas? Tem sim. As igrejas, elas têm grupos de pessoas que se identificam com determinadas culturas. Muitas vezes, por conta até da cultura da igreja, essas pessoas não demonstram quem são, de fato. Mas aí nos bastidores, elas vivem uma situação, às vezes, paralela e que traz muita dificuldade para o próprio crescimento delas e desenvolvimento espiritual delas. Porque elas acabam não sendo aceitas dentro do seu contexto. E o que acontece com muita frequência é que estes jovens, depois de um determinado tempo, tentando e não conseguindo, eles simplesmente abandonam a igreja para poder viver essa cultura lá fora. É por isso que um dos objetivos maiores nossos, e eu tenho envidado muitos esforços, justamente para quebrar as barreiras dentro da igreja, para que a igreja entenda que a questão cultural não tem nada a ver com a questão relacional com Deus. Jesus era underground. Ele quebrou muitas barreiras culturais, né? E nós, então, precisamos entender isso, até para que os jovens das nossas igrejas, que às vezes têm essa tendência, esse pensamento, possam até utilizar esse sentimento, essas qualidades que eles têm, para poderem fazer parte de projetos, como nós temos vários hoje. Eu posso dar um exemplo. Em São Paulo, nós começamos um trabalho numa comunidade, na favela de Paraisópolis. É a segunda maior de São Paulo. E nós tínhamos um pastor no interior de São Paulo que fazia um trabalho bom, mas a gente percebia, até por conta das características daquele pastor, que ele estava deslocado. O moço era rapper nas horas vagas. E na igreja ele não podia assumir a sua posição, porque a sua visão missionária era uma visão, né, delineada dentro daquele quadro convencional de igreja normal. Nós tiramos aquele pastor dessa frente missionária e desafiamos para que ele pudesse começar um trabalho dentro de Paraisópolis, mas com uma visão underground. E ele começou, então ele chegou na comunidade, começou a fazer algumas atividades dentro da sua área, que era o rapper. Na praça, na rua, dali ele foi para a escola, conseguiu agregar pessoas que gostavam do mesmo estilo, e aí sempre falando do amor de Deus, montou pequenos grupos e hoje nós temos uma igreja, a primeira missão batista underground do Brasil, oficial da Junta de Missões Nacionais, que tem mais de 100 membros na igreja hoje. Foram meninos que foram alcançados nas ruas, que viviam na sua cultura rapper, mas envolvidos com drogas, envolvidos com álcool, envolvidos com uma série de fatores negativos, que hoje vivem a sua cultura dentro da igreja. E o mais legal disso tudo é que junto com esses meninos hoje na igreja estão os pais
e mães desses meninos que já foram também alcançados por esse evangelho. Glória a Deus. E se trabalha na mesma perspectiva de pequenos grupos. Os meninos, eu estive recentemente nessa missão, fazendo uma visita, né, e eu fiquei impressionado. No domingo de manhã, a escola bíblica dominical, uma igreja de 100 pessoas, quase todo mundo presente para poder participar do ensinamento bíblico. É uma coisa que a gente não vê com tanta frequência na maioria das igrejas hoje. Elas estão esvaziadas nas escolas bíblicas dominicais. Então foi uma estratégia que deu certo e nós já estamos em São Paulo multiplicando. Vamos começar uma nova no Cinturão da Liberdade, vamos começar outra nova na região da Água Branca e nós queremos então multiplicar essa visão em vários locais no nosso país, porque nós acreditamos na eficácia desse tipo de trabalho. Essa estratégia, Jesus também utilizou, né? Se a gente imaginar que ele foi muito criticado porque ele ia lá, de repente, o que você está fazendo lá no meio dos cobradores de impostos? Uma tribo, né? Era uma tribo. Por isso que eu falei que ele era underground. Underground é uma expressão que quer dizer exatamente isso, né? Contracultural. Ele vai de encontro com aquela cultura convencional. Então, ele fazia isso. Quando você estava falando da tua igreja e, de repente, ela percebeu esse grupo, eu me lembrei disso, né? Parece essa história. Jesus está lá no meio dos cobradores de impostos. E é porque ali é que ele precisa estar. Quais são as estratégias que você usou para alcançar esses grupos? A partir do momento que você tem a compreensão de cada grupo, a gente percebe que as estratégias não precisam ser complexas. Pelo contrário, elas podem ser bem simples. Na Praça de Heliópolis tem uma pista de skate. E ela era feia, não tinha vida. Embora houvessem ali os skatistas brincando, tendo o tempo deles juntos. O que a gente fez naquele momento ali foi simples, foi levar um telão, colocar em frente à pista de skate e começar a passar vídeos de músicas que eles gostam, mas dentro de uma pegada cristã. Rock cristão. O clima, a atmosfera no ambiente que eles gostam de curtir melhorou muito. Assim eles começaram a querer saber quem eram aquelas pessoas que estavam melhorando o ambiente. E nós nos tornamos acessíveis a eles. Nós começamos a conversar com eles. E uma das maiores necessidades desses grupos é ser ouvido. Eles queriam conversar a respeito de religião. E aí, respeitando a sua cultura, não é isso? Oferecendo algo interessante a eles, a gente pôde tratar sobre princípios e valores cristãos. Uma outra estratégia que a gente tem com os grupos de rock, né? Eles curtem rock, eles gostam de rock, mas dificilmente têm um espaço para tocar. E muitas das nossas igrejas têm um espaço que a gente pode ceder. A primeira igreja batista em Heliópolis, especificamente, que é a igreja mais pertinho da praça, ela disponibilizou um espaço, chama-se hoje Arena Underground, que é para esse público, para as bandas poderem estar dirigindo, ensaiar, tocar e uma vez por mês fazer um trabalho, né, underground na igreja, com uma pegada cristã. Né, um projeto como Toque e Conte, toque a sua música e conte a sua história. E sempre ali há como a gente falar do amor de Jesus para essas pessoas. Por causa disso mesmo, por causa dessa estratégia que geralmente aproxima esses grupos da igreja, há necessidade de você preparar a igreja para receber esses grupos. Com certeza. Porque imagine você receber uma banda de rock que tem uma influência de muitas bandas de rock seculares se dirigindo à igreja, recebendo de Deus, mas levando, em contrapartida também, alguns hábitos. E é ali que eles começam a ser moldados pelo conhecimento da palavra. E a igreja tem que ter essa percepção.
um momento muito especial, que requer realmente um cuidado enorme, porque ao tempo em que a gente diz que precisa cuidar e precisa efetivamente chegar com as boas novas de Cristo até essas tribos, nós não podemos também desrespeitar a cultura dos tradicionais. Sim. Né? O que a gente precisa é conseguir lidar, porque afinal de contas, muitas vezes, trazer esse grupo para dentro das igrejas faz com que pessoas que estão ali, elas fiquem tristes e elas saiam, se elas não tiverem a compreensão do que está acontecendo. O que vocês dizem para aquelas pessoas que falam o seguinte, essa história toda aí é modismo. Isso aí é você estar trazendo o mundo para dentro da igreja. E em vez de você transformar o mundo, você está fazendo com que as igrejas sejam transformadas por ele. O que é que vocês dizem para esses grupos? A gente dá o exemplo bíblico, né? Porque a mesma coisa aconteceu em Atos, quando houve aquele temor da igreja em Jerusalém, quando viu os gregos, os que estavam fora da sua região, começando a se converter e começando a falar do Evangelho. Então, quando existe o concílio em Jerusalém, né, a questão Paulo lá falando e levando a todos ali a pensarem sobre a questão dos gentios que estavam se convertendo, então a gente traz esse exemplo para dentro da igreja, que, olha, não importa se você é judeu ou grego, se você é mais tradicional, ainda vai de terno para a igreja, ou se vem um garoto de bermuda e tênis. A questão é o Espírito Santo estar sobre nós. Aleluia. Existe uma unidade na pluralidade. Então, o que torna a vida da igreja uma comunidade é a ação do Espírito Santo. Amém. Então, quando nós levamos o texto bíblico para a igreja, e a gente tem esse trabalho também na minha igreja, porque apesar de ser uma igreja dentro de uma universidade, existem pessoas também lá que já estão desde a sua fundação, há 35 anos. Então, existe um grande grupo de adultos também. Então, a gente leva sempre essa situação. Sempre pode chegar alguém diferente. Mas a questão é que se o Espírito Santo alcançar aquela pessoa, ela é nosso irmão. Então, o estereótipo não importa. A gente não está importando em mudar o estereótipo, mas sim deixar Jesus transformar aquilo que existe por dentro da pessoa. Uma coisa que, quando você falou, me lembrou de um evento que aconteceu comigo. E a mesma pergunta foi feita para mim por um pastor. À época eu era um jovem pastor ainda, começando na minha carreira, e já tinha essa visão missiológica de alcançar grupos específicos. E um dia o pastor me chamou e me fez exatamente essa pergunta. Pastor Godoy, por acaso isso não é o mundo entrando na igreja? E eu respondi para ele de uma forma bem enfática e ele entendeu a mensagem. Eu falei, não, pastor, é a igreja entrando no mundo. Então, quer dizer, o caminho é exatamente o inverso. A igreja tem que ir até lá, porque a igreja é sal. E o sal tem que estar fora do saleiro. A igreja é luz, e a luz tem que brilhar no meio das trevas. E essa é a visão que nós passamos, e ele entendeu a mensagem naquele dia, graças a Deus. Amém, aleluia. Que tantos outros possam entender, né, Verdade. pastor? Que a nossa igreja possa entender esse tipo de... Reforçando algo que o pastor Godoy falou já anteriormente. A primeira tribo a ser trabalhada é a igreja. Durante esse processo, né, de preparação da igreja, antes de você fazer um evento para que esses grupos cheguem à igreja, chama uma pessoa que já trabalha com esses grupos, peça a ela para vir contar um testemunho, contar uma história de transformação de vida, e assim a igreja começa a ser familiarizada. Esse processo de despertamento, ele se dá durante um tempo. É comum a gente identificar uma necessidade e muitas vezes a desenvolver um projeto. Olha, eu tenho uma comunidade, tenho essa necessidade, então eu vou começar a trabalhar. E aí a gente pode se precipitar. Perfeito. O processo é lento. As estratégias, Deus vai dar, certamente. E os frutos virão. Se a gente conseguir desenvolver esse processo de uma forma saudável, respeitando todas as pessoas. Isso aí, a gente foi embora, né? O tempo todo estourado. Eu estou estourando o tempo todo aqui, sabia?
Então, só me resta agradecer a presença e participação de vocês, mas eu acho que a gente deu um recado bacana. Mas sua despedida para o nosso telespectador. Falar que essa juventude que está hoje aí é para mudar um Brasil, mudar um mundo, que possamos estar sendo direcionados pelo Espírito para alcançá-los. Isso aí, e não perdê-los. Não perdê-los. Isso. Marlon. Sou presidente da AGIR, Agência Missionária Impacto Radical. Tem como objetivo o despertamento vocacional e o treinamento, a capacitação de liderança autóctone. Aquela pessoa que vai estudar, se capacitar, mas focada em ser uma bênção, em ser um líder, em ser um missionário na sua comunidade local. Entre vários treinamentos que a gente oferece, também está lá, tribos urbanas, não é isso, Godoy? Isso. E com isso a gente pode ajudar muitas pessoas a entenderem mais a cultura, né, isso aí, tribal. Isso aí. Trabalhar para o reino de Deus. Pastor. Eu agradeço a oportunidade e quero me colocar à disposição. Nós temos um congresso que nós chamamos Congresso para grupos específicos, onde nós capacitamos a igreja, ou pelo menos fazemos o trabalho de mobilização para poder descobrir o interesse, quebrar alguns paradigmas e preparar a igreja para esse tipo de ação. Se tiver interesse, eu acho que deve estar passando o número do nosso telefone aí. Pode ligar, nós estamos disponíveis. Sou da Convenção Batista Brasileira, mas nós estamos disponíveis para qualquer denominação, porque o nosso foco principal é o reino, né? Exatamente. Então, nesse tempo, Deus nos colocou ali, nós estamos cumprindo o nosso papel, mas não vamos desprezar nenhuma igreja que queira conhecer melhor sobre esse assunto, sobre essa matéria. É só fazer contato conosco, que nós certamente vamos dar um feedback, dando todas as informações necessárias. Beijão no coração de todo mundo. Isso e aí. obrigado pela oportunidade. Obrigadíssima a todos vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. A nossa oração. Se você é dos mais radicais que acha que não devemos nos misturar com as tribos urbanas que estão por aí, que Deus toque o seu coração e lhe dê a visão correta. Se você pertence a uma tribo urbana, que você possa também ter o coração aberto para entender a mensagem, a boa nova de Cristo. Porque o que Deus tem para nós é uma vida plena, bacana, abundante e cheia de bênçãos, né? E é isso que a gente também quer para cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação conosco e deixo vocês ainda com um pouquinho da boa música da Marcela Thaís, encerrando o nosso programa. Paz. Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Se ela sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Este é o segredo dessa menina.